Boa noite. Okay. Boa noite a todos os presentes, boa noite a cada vereador que nos honra com a presença e com a atenção nesse momento. Gostaria de agradecer especialmente à professora presidente Juraci pela oportunidade de falar nesse momento em nome do Conselho Municipal do Meio Ambiente. Eu venho aqui representar um grupo que está fazendo parte do CONDEMA desde 2013. É a segunda gestão que a gente vai encerrar agora no mês de março. Foi a primeira gestão de 2013 a 2015 e segunda gestão agora de 2015 iria até julho, agosto de 2017. Mas a gente fez uma alteração no regimento, algumas alterações no regimento do Conselho, e uma delas foi antecipar a entrega dessa gestão para que coincida com a nova gestão do Legislativo e do Executivo Municipal, né, para não ter um tempo tão grande aí de 6 meses em que as coisas ficam, né, talvez sem muita ação. Então a gente está entregando a gestão do CONDEMA agora nesse mês, para que tenha a nova eleição de diretoria. E outra medida que a gente tomou no regimento novo de votação das entidades civis, das entidades da sociedade civil que participam do Conselho. Então, a partir de agora, o Conselho Municipal do Meio Ambiente de Penha vai ser representado por entidades votadas pela própria sociedade civil e não mais por decreto do prefeito. O prefeito continua escolhendo as entidades que fazem parte do CONDEMA do poder público, não mais da sociedade civil. Okay? Eu vou pedir para o pessoal da mesa soltar uma apresentação. Pode seguir, por favor. Pode seguir mais uma. Aí. Quando a gente assumiu o conselho, bom, eu basicamente quando entrei no CONDEMA, faz uns 7 anos, 8 anos talvez, eu não sabia nem que existia um Conselho Municipal do Meio Ambiente, eu não sabia nem o que era um Conselho Municipal, muito menos de meio ambiente. E entrei como conselheiro, entrei como ouvinte, daí fui convidado para ser suplente, depois fui convidado para ser titular e após alguns anos fui convidado para assumir a presidência. A primeira coisa que a gente fez foi constatar, antes de assumir a presidência, foi constatar que Penha tinha muitos problemas ambientais e que, na verdade, continua tendo, né? A maioria deles. Aqui tem uma foto da Praia do Poá, de um esgoto, né, uma língua negra, que todos conhecem tão bem aqui no município, infelizmente, já com uma obra de infraestrutura urbana bacana, que foi feita, que é uma passarela, né, para acesso à Praia do Poá, para não prejudicar a restinga da praia. Essa foto, para mim, é bastante emblemática, e por isso eu começo a apresentação por ela, porque ela mostra uma realidade que existe até hoje no nosso município. Até existem algumas obras feitas, algumas questões de infraestrutura, nesse caso, né, para a preservação do meio ambiente, só que muitas vezes, e isso eu descobri também ao longo desse tempo de CONDEMA, elas são feitas na base da pressão. Nesse caso foi um TAC, foi um termo de ajustamento de conduta, que o Ministério Público obrigou a Prefeitura de Penha a corrigir um crime ambiental cometido pela própria Prefeitura, né? Então, o TAC determinava a construção de 2 passarelas no Poá e, infelizmente, a passarela, agora inclusive está sendo refeita, infelizmente as passarelas cobriam um mal bem maior do que o ataque na restinga, que é a questão do saneamento básico no município, né? Se a gente for lá hoje, a passarela está caída, está sendo refeita, até com a ajuda da comunidade, da Associação de Moradores, mas o esgoto, como todos sabem, continua. Pode seguir, por favor. Eu não vim aqui falar de problema, eu acho que isso foi uma característica também do nosso grupo, de não ficar focado nos problemas, e sim falar de soluções, tentar encontrar soluções, né, junto com o poder público, junto com a sociedade. Mas, infelizmente, o problema faz parte e é a base, né, dele que a gente parte. Então, assim, diagnóstico com relação a esse problema de saneamento, todos sabem, nós temos as praias com mais águas impróprias para banho de toda a região. Pode seguir, por favor. Aqui tem um relatório da Fátima. Reiteradamente, nos relatórios da Fátima, a Penha aparece com o maior número de praias com água imprópria para banho, né? As pessoas, às vezes, ainda pensam de uma forma antiga
e equivocada com relação a quem trabalha com meio ambiente. A minha formação não é na área ambiental, a minha formação é em publicidade e propaganda, ou seja, uma área que está completamente aliada ao desenvolvimento, né? Está completamente aliada ao fomento da economia. Então, assim, me sinto muito à vontade para falar da questão ambiental, porque eu falo com visão de quem quer o progresso, né? E se teve uma coisa que a gente conseguiu ao longo desses 4 anos, 3 anos e pouco, porque a gente vai entregar um pouco antes da gestão, mas ao longo desse tempo, não foi uma ação específica ou outra ação específica, que até a gente vai passar por algumas aqui que a gente considera mais importantes, mas eu acho que a grande, talvez algum legado, ou a grande coisa que a gente talvez tenha feito nessa gestão, foi a formação de uma equipe, né? A formação de um grupo. O CONDEMA não discutia meio ambiente na Penha, nos anos em que eu participei dele como conselheiro. O CONDEMA era uma instituição bastante burocrática que lutava para se manter viva, mas como não é um conselho do qual o poder público necessita para conseguir verba, para conseguir financiamento, necessita para sobreviver até economicamente mesmo, como alguns conselhos na área de educação, na área de saúde, o Conselho do Meio Ambiente não praticava o que estava proposto para o que tinha nascido, né, para o que tinha sido criado. Então o que a gente fez foi formar uma equipe de pessoas, uma equipe multidisciplinar, né, de pessoas comprometidas não só com a questão ambiental, mas preocupadas com o desenvolvimento do município, só que um desenvolvimento planejado, um desenvolvimento cuidado, um desenvolvimento pensado, né? Pode passar, por favor. Não é coisa de ambientalista, muito menos de eco-chato, que é um termo tão em desuso, mas que a gente ainda, infelizmente, ouve. Não é só quem trabalha pela causa ambiental que chega numa praia, vê uma montoeira de lixo desse tamanho e sente mal-estar. Eu costumo falar que Penha é um grande shopping center que tem uma loja âncora chamada Beto Carreiro. Loja âncora, para quem não sabe, é o conceito usado em shopping centers de grandes redes. McDonald's, Renner, Zara, são lojas âncoras de shopping center. São lojas que atraem o público e que facilitam para outros comércios menores. A gente tem um grande player aqui, que é o Beto Carreiro, que traz milhares de turistas para o município, que poderiam gerar milhares de reais, não só para o parque, mas para toda a região, não para os turistas ficarem em outros municípios, ficarem na Penha. Mas se os turistas chegam e encontram um rio com entulho de construção civil, se eles encontram a praia completamente poluída e a praia ainda cheia de lixo, né, e não de uma forma momentânea, mas de uma forma crônica, né? Por quê? Porque a gente não tem gestão ambiental no município. Eu frequento Penha faz 40 anos, eu tenho 46. Eu não lembro de ter tido em algum momento gestão ambiental no município. Se teve, por favor, me corrijam, né? Teve ações bem específicas, assim. Por favor, pode seguir. A comunidade, isso aqui é uma ação conjunta, eu não gosto nem de nominar, né, de dizer quem fez, porque muita gente participa desses movimentos no município, muitos aqui estão presentes, mas assim, a gente não deve, né, deixar na mão da comunidade a solução desses problemas. Isso aqui tudo é lixo catado na praia, gente, e coletado e armazenado e esperando que o poder público depois pelo menos levasse embora. E se eu não me engano, nesse aqui o poder público nem levou embora também, não foi conseguido nem isso, nem o transporte. A gente preocupado com essa situação de meio ambiente ser tratado muito como um mutirão de limpeza de tempos em tempos e doação de mudinha de árvore no Dia Mundial do Meio Ambiente, por favor, cuidar do meio ambiente não é isso, né, gente? Então, assim, a gente fez uma pauta um pouco diferente disso, começando por... Pode seguir, por favor. Pode seguir. Começando por a formação do grupo, né, como eu falei, a gente sugeriu, então, o prefeito Evandro que mudasse algumas instituições, né, que compunham o conselho,
e eu pessoalmente fui convidar dessas instituições, secretarias ou instituições da sociedade civil, fui convidar pessoalmente algumas pessoas que se interessassem pela causa, né? E não só pela causa ambiental, como eu digo, mas por uma cidade limpa, por uma cidade com progresso, mas com progresso bacana, né? Uma coisa mais moderna. A gente trabalhou bastante. Isso aqui é uma reunião na Câmara de Vereadores, a gente fez algumas reuniões na Câmara de Vereadores, Univale se deu espaço. As reuniões do Condema não tinham quórum, gente, né? Essa foi uma das coisas que a gente conseguiu conquistar. A gente conseguiu trabalhar, porque sem quórum todos sabem que não dá para deliberar, não dá para, né, a discussão se esvai. Pode seguir, por favor. A gente fez um projeto o Condema não tinha identidade, né? A gente fez um projeto que começa, essa aqui é a visão de uma lua, né? Pode seguir, por favor. Tem o C formado pela enseada de armação do Itapocoróia, os elementos, o verde, o amarelo, o azul, né? O verde, esses elementos e a água, que deram origem à marca do Condema. Então hoje o Condema tem uma identidade visual. Com base nessa identidade visual, a gente criou uma identidade que eu acho que é um pouco maior do que a identidade visual do Conselho. Hoje o Conselho tem uma identidade perante a sociedade, perante o poder público, de uma instituição atuante, de uma instituição preocupada com o município, de uma instituição aberta ao diálogo e que às vezes tem que forçar um pouquinho a barra para conseguir dialogar, mas a gente abriu alguns canais de diálogo. Esse aqui é um canal do Facebook, né? Hoje tem cerca de 1.400, 1.300, 1.400 pessoas que curtem a página e é um canal de comunicação com a sociedade. A gente fez algumas camisetas. Como o Conselho trabalha com orçamento zero, as camisetas, cada conselheiro pagou a sua, né? E todo o trabalho que é feito com redes sociais e a maioria dos trabalhos, mesmo de quem é do poder público, quem é representante do poder público, é trabalho voluntário. Porque as pessoas, mesmo do poder público, no Conselho do Meio Ambiente, têm se esforçado e têm trabalhado além do previsto, além do esperado, né? Outra coisa que a gente fez foi relacionar os nomes da equipe técnica. Esse aqui é o primeiro documento que foi feito em 2013. E daí a gente viu que a gente tinha gente muito boa no Conselho, que a gente tem engenheiro, que a gente tem advogado, a gente tem gente, tem até publicitário, tem oceanógrafo, tem engenheiro sanitarista, tem engenheiro ambiental, tem biólogo, todo mundo querendo trabalhar de graça para o município, né? E não só querendo, mas trabalhando, se esforçando bastante para isso. Outro documento que a gente fez, e com isso a gente ajudou, a gente mexeu um pouquinho na questão do quórum, foi documento de presenças e faltas, né? E a gente foi conversando com as entidades e cobrando que fosse seguido o regimento interno, que determinava a participação das pessoas e tudo mais. Pode seguir, por favor. A gente pegou alguns assuntos delicados pela frente, né? A questão da concessão da água e do esgoto, primeiro a terceirização, a municipalização, depois toda a questão que todos conhecem aqui. Eu não vou entrar nesse mérito agora, no momento. Pode ir seguindo, por favor. A gente participou, a gente não foi convidado pelo Executivo, mas a gente se convidou para participar do Plano Municipal de Saneamento Básico, a princípio porque achavam que a gente podia criar problemas, mas a gente, como eu falei, não quer ficar procurando problemas, a gente quer apontar soluções. A gente promoveu, em conjunto com a Câmara de Vereadores, o Felipe Schmidt, que é nosso vice-presidente no Conselho, enquanto foi presidente dessa casa, abriu as portas para a gente para promover a audiência pública de saneamento básico, que era, por sinal, uma proposta do vereador Isaac, que hoje está indicado como suplente do Condema. Um prazer tê-lo como suplente, um prazer ter o vereador Maurício como titular da Câmara de Vereadores. Aqui tem o ex-vereador Sérgio Melo falando na audiência, tem o vereador Toninho, que está ali também, participou lá em São Miguel. Teve a Câmara Mirim, que participou. Teve várias ações que foram feitas, e assim, essa, por exemplo, é de um membro que nem faz parte formalmente do Condema, que é o seu Hugo Lotti, mas que é outra pessoa preocupada em uma transformação positiva do município, e ele mesmo desenhou proposta de saneamento básico para a Praia Vermelha e para São Miguel, a partir das discussões, né, proporcionadas no Condema e em outras instâncias também. Pode ir seguindo, por favor. O Condema foi para a mídia de diversas formas a partir desse trabalho, porque a mídia também se interessou, né? Pode ir seguindo, pode ir. A gente realizou, em conjunto com a Câmara de Vereadores também, uma outra audiência pública
sobre gestão municipal ambiental. Então, eu queria tentar aos senhores vereadores que o prefeito Aquiles agora tem como proposta criar a Fundação Municipal do Meio Ambiente. A gente discutiu exaustivamente essa questão e qual seria o modelo ideal, talvez não de fundação municipal, talvez de instituto, talvez de uma secretaria, enfim. Foram convidados na audiência pública alguns palestrantes, o Dr. Luiz Felipe, que é do Ministério Público daqui de Pissarras, o doutor professor Ricardo Stanziola, que tem um currículo invejável, veio dar uma palestra para a gente a respeito, discutir, tem usado o Condema da Penha como exemplo em algumas de suas aulas na Univale, né, como exemplo de transparência, de participação e de discussão sobre meio ambiente, evidentemente. A gente recebeu o pessoal da FAMAI de Itajaí, o pessoal da Fundação Municipal de Jaraguá também para orientar a gente sobre prós e contras do que fazer. Saiu matéria no jornal Beira da Praia, saiu no Expresso das Praias, saiu no Diarinho, saiu na coluna do JC, teve uma repercussão bastante grande isso na época. Teve uma participação bastante considerável da sociedade. E o que a gente quer é isso. Esse é o lixão da Transbeto, né, que a gente quer evitar esse tipo de coisa. Pode ir passando. Nesse lixão da Transbeto foram encontrados, tinha de tudo ali, tinha todo tipo de lixo, quem quer montar equipamento de informática tem ali, quer montar um carro, tinha ali também. Infelizmente isso não é um caso isolado, eu trouxe essas fotos não porque é o lixão da Transbeto, mas isso demonstra a falta de gestão municipal. A desatenção do poder público municipal, esse lixão todo estava à beira de um riacho. Então assim, a gente está discutindo a água que vem de fora, e como é que está sendo tratada a água do município? Como é que estão sendo tratadas as nascentes e tal? Aqui tem uma outra questão que é muito importante quando a gente fala de Fundação Municipal do Meio Ambiente, ou o órgão que vai licenciar a questão ambiental. Essa é uma matéria do Diarinho que aponta um investidor em Itajaí que foi acusado de corrupção, de propina, de pagamento de propina, e esse mesmo investidor investe na Penha. Então, como é que está sendo visto isso? Pelos vereadores, que são os fiscalizadores, né, do município, pelo próprio executivo, né? Nesse tempo de Condema eu aprendi que a gente tem que fazer ofício para várias coisas. É um pouco chato fazer ofício, né? Burocratiza um pouco as coisas, mas a gente fez algumas coisas que realmente precisavam ser registradas. Pode ir passando. Pode passar. Aqui é uma capa do Diarinho de 2013, em que eles falam sobre o problema da falta de fiscalização ambiental. Uma matéria de capa fala sobre a falta de fiscalização ambiental, que ainda existe no município de Penha, né? A gente ainda não tem um fiscal do meio ambiente. 50 e tantos anos de história e nunca teve um fiscal do meio ambiente. Há 10 anos a gente tem no plano diretor do município a questão das unidades de conservação. A gente não tem uma unidade de conservação ainda. Tudo isso vai chegar à mão dos senhores, porque o Condema registrou no ano passado na prefeitura a questão da unidade de conservação da Ponta da Vigia, como o primeiro parque municipal proposto. E esse documento aqui, alguns dos senhores assinaram, faz 2 anos, que foi um pedido nosso para a contratação de 2 analistas ambientais com poderes de fiscal do meio ambiente. Isso foi feito foi colocado em votação, foi feita uma emenda, né, foi proposta uma emenda por alguns dos senhores, e foi incluído no concurso público 2 vagas para analista ambiental com poder de fiscal do meio ambiente. E aqui eu gostaria de deixar um alerta. Aqui está a relação dos concursados, dos primeiros aprovados, nenhum foi chamado. Então Penha teve o concurso, a gente conseguiu a vitória com a ajuda de alguns dos senhores, o Juju assinou, Toninho assinou, a professora Juraci assinou, Isaac assinou, foi aprovado por unanimidade. E a gente trouxe hoje um documento que eu tenho aqui, e eu peço o apoio dos senhores novamente, e a gente quer encaminhar esse documento para o Executivo, solicitando a contratação dos analistas ambientais, porque a gente não precisa esperar a criação de um órgão municipal do meio ambiente para ter fiscalização do meio ambiente na Penha, que inclusive pode trazer divisas para o município, né, com educação ambiental e aplicação de multas a partir disso. Eu vou encerrar dizendo que eu comecei a apresentação falando sobre o que talvez tenha sido a maior marca dessa gestão, que é a formação de uma equipe, que é chamar pessoas que tenham a ver com o tema, que estejam a fim de fazer um debate sério, construtivo e sem vinculação partidária. É política, mas é uma política voltada para o meio ambiente e para o desenvolvimento do município.
independente de partidos. Agora eu gostaria de, na minha saída na presidência do Conselho, eu gostaria de pedir uma ampliação dessa equipe. Eu gostaria de convidar cada um dos senhores vereadores e cada um dos presentes aqui nessa sessão e cada uma das pessoas que está assistindo a gente pela internet para colaborar com o Condema, não com olhos de quem vai estar preocupado só com a árvorezinha ou com a tartaruguinha ou com... Não, a gente está falando de qualidade de vida, a gente está falando de água, a gente está falando de esgoto, a gente está falando de questões muito sérias e que não são, talvez, vistas assim agora, mas, sem dúvida, ficam para o futuro, para essa geração e para todas as próximas gerações que vêm aí. Ou a gente cuida agora, enquanto a gente tem do que cuidar, ou talvez depois não dê mais tempo, como em vários lugares que a gente conhece, inclusive cidades como Camboriú, que tem problemas que não tem mais volta, a gente ainda consegue antever algumas questões, né? Então, o vereador Maurício e o vereador Isaac vão representar a Câmara no Condema e, repito, são muito bem-vindos. A própria vereadora Juraci gostaria de participar e está dando apoio para o Conselho, assim como está dando apoio para o grupo do Projeto Orla, mas eu peço que, mesmo não sendo os representantes oficiais do município, os senhores atentem para as questões ambientais e acompanhem o trabalho do Condema. Tem um grupo sério, fazendo um trabalho já há algum tempo, e é um grupo que está a fim de colaborar voluntariamente, gratuitamente, para o desenvolvimento do município. Obrigado.